Partimos para onde o dever nos chamava. Começamos a adentrar em uma velha casa de saúde, onde tudo denunciava harmonia, onde tudo nos parecia paz. Como a obra de Deus é grandiosa! Poucos minutos antes estávamos em uma praia, onde multidão de espíritos trabalhava em várias ocupações, comandos por um só sentimento. Ao chegar a esta casa de saúde, o clima era o mesmo. Entidades entravam e saíam pela força da caridade e todos os enfermos recebiam assistência compatível com as suas necessidades. Logo estávamos entrando em um apartamento onde o médico se recolhera para curto descanso. Vestindo pijama, procurou a janela, diante da qual fez algumas inspirações profundas. Passou os olhos pelo céu faiscante de estrelas e desejou, no fundo do coração, poder passar pelos astros. Recolheu-se em oração, como de costume, e nada leu, dominado pelo cansaço de esticadas horas de trabalho árduo naquela casa de Deus. Nesse íntere, Abílio já havia iniciado a operação limpeza, purificando o ar ambiente e fazendo circular novas energias naquele pequeno campo de repouso. Fernando aproximou-se enquanto o clínico se acomodava no leito, entrando em completo relax, sentindo um grande bem-estar e uma tranquilidade consciencial nunca antes percebida por ele, imaginando de onde poderia estar vindo tão reconfortante sensação. Naquele ambiente de paz entrou Fernando telepaticamente, em conversação com o irmão que passaremos a chamar de 120. Querido irmão, diz Fernando, aqui estamos contigo neste ambiente saudável que construíste, pelo dever cumprido diante dos afazeres nesta casa, onde, em primeiro lugar, pensas na recuperação dos enfermos colocados sob a tua assistência. Isto muito nos comove e nos dá força para novos trabalhos de recuperação dos espíritos revoltados e dos sofredores que aparentemente se encontram desamparados em muitos quions da natureza, com duras provas e resgates pesados, por força da lei, de causa e efeito. Vimos convidar-te a um trabalho fora do corpo. Se quiseres descansar na paz de Jesus, vem conosco a outro tipo de tarefa, para que tuas energias sejam renovadas pelo amor. Abandona temporariamente o teu fardo material para que ele descanse mais descontraído e venha olhar as estrelas, como tanto gostas, porém com os olhos da alma, que elas ficarão mais visíveis. 120 escutava aquela voz mansa e harmoniosa nos meandros da consciência e, de vez em quando, sorria, demonstrando a certeza de que alguém no mundo invisível estava lhe falando. Abriu as portas para a ação magnética do nosso companheiro em serviço, e Fernando tornou a falar com tranquilidade. 120, faz a tua parte. Vem em nome de Jesus para o nosso reino, o reino do Espírito. Juntar-te a nós para que possamos ser unos no labor caritativo, que passa a ser também um aprendizado valioso para o teu coração. Miramês aproximou-se sutilmente da cama e, estando nós todos em meditação, estendeu suas mãos em direção aos pés de 120. Pegou-os, puxando para cima, separando-os dos pés do duplo. Puxou-os devagarinho, deu alguns arrancos trêmulos e tornou a puxar. 120 começou a sentir as pernas adormecidas. Levou as mãos até elas, temendo estar sofrendo algum mal súbito. Quis se levantar para procurar algum colega, no entanto, recebeu novamente um jato de fluidos entorpecentes, com palavras de ânimo, e logo se acalmou, quase dormindo. Miramês, com meio... Maria, eu Oi. posso fazer um comentário aqui? Essa parte
sobre o desdobramento, tem uma característica que é um detalhe muito importante nos trabalhos do desdobramento consciente. Quando a pessoa ela está ali no processo do sono, um pouquinho antes de entrar no sono profundo, ali é que nos estudos né, de desdobramento são colocados como ponto-chave para o desdobramento. Então, acho que muitos já devem ter passado por aquele ponto em que ela percebe que está adormecendo e vai sentindo. eh, Algumas pessoas até percebem o momento em que você sente um pequeno tremor, que eles chamam de estado vibracional, que é esse momento. Aí é a grande chave do, do, do desdobramento consciente, ou desse trabalho. E a pessoa, ela pode desenvolver essa percepção, ela sabe quando está chegando, e ali é o momento em que ela impulsiona para sair do corpo. Então ali, você percebe, ele começou a sentir tendo desdobramento, então estava ali, né? Logo se acalmou, quase dormindo. Então ele já estava em um torpor, e é esse o ponto que nos trabalhos de projeção, aqueles que realmente se adentraram nesse estudo, que eles colocam como o ponto-chave. E um outro ponto que eu gostaria, né, de colocar é algo que ele chama, é um nome meio esquisito, que é hipnopompia. Tem hipnagogia e hipnopompia, que é o seguinte, tem algumas pessoas, acho que a maioria já passou por isso, eu já passei várias, e isso acredito que é muito comum. Tem um momento em que a pessoa está dormindo e ela acorda, mas não consegue mexer o corpo. Ela sente a percepção do entorno, mas não consegue. Ali ela está ainda, está muito próxima do corpo, mas está em desacoplamento. Então muitos até se desesperam. Ali é um momento que é um momento ótimo para realizar um desdobramento consciente, porque pela vontade, entendendo a situação, a pessoa pode sair do corpo e aproveitar aquela situação em que ela está em desdobramento. Sempre procurando se conectar com os mentores, mas é essa, essa característica ela é importante. Hipnopompia é aquela situação quando a pessoa está começando a voltar para o corpo, que ela está em desdobramento ainda, que é um momento também bom para ela retornar e realizar o desdobramento consciente percebendo o seu entorno, sabe? E hipnagogia é o momento contrário, quando ela está dormindo e começa a se perceber saindo do corpo, ainda consciente, ligada a sua percepção física. Ali é uma conexão diferente. É o hipnagogia, que é o momento também de provocar a saída, sabe? São dois pontos, dois momentos bem importantes que, uma vez que se conheça, pode se aproveitar. E é o que muitos trabalham nesse processo, os que realizam o processo do desdobramento, eles induzem esse que é o chamado estado vibracional, que é esse momento em que ele está saindo e que sente o corpo vibrando. Então, existem exercícios e técnicas em que você induz essa vibração, então mais facilmente ela ocorre o desdobramento. Só para fechar essa parte, toda a ideia é o seguinte, toda a ideia do desdobramento, e aqui a gente já falou, mas né, agora colocando dentro desse contexto, é uma diferença de frequências. É o corpo físico, ele tem que relaxar o máximo possível, enquanto o corpo energético, espiritual, né, que a gente chama do corpo astral, ele aumenta a frequência. Então, um fica muito relaxado e o outro fica muito alto. Então, essa diferença é que permite esse desdobramento. Então, era esse quase dormindo aí, que quis aproveitar para colocar essa ideia, sabe? Aí quem quiser mais, pode colocar essa palavra, né? Hipnagogia e hipnopompia. Hipnagogia, hipnopompia.
está escrito. Na verdade, talvez o mais interessante é o estado vibracional, era o primeiro. Entendeu o que é o estado vibracional? Que é essa vibração que a pessoa, lá, ainda na percepção física, do momento em que está saindo, com o corpo ele começa a tremer. Então, todos passam, mas poucos prestam atenção porque já está na ideia do apagar completamente. Então, ele acontece algumas vezes a pessoa está ali relaxada e sente isso um pouco mais forte nesse desdobramento. Então, esse é o ponto-chave, sabe? Talvez a palavra mais importante mesmo é o estado vibracional, era o primeiro. Aí depois veio o hipnagogia e o outro. Uhum. Eu fico curiosa também, eu não sei se na yoga também existe um estímulo que seja dado, porque em alguns exercícios existe essa coisa do tremor, né? Eu não sei se vocês podem conectar aí. Todo exercício que você busca uma profundidade em termos de consciência, né, pode gerar isso. Não é só necessariamente o momento do sono físico. Qualquer prática que você vai exercer em que você se interioriza de uma forma a buscar despertamento da sua consciência íntima, você acaba podendo provocar isso, porque você vai mudando a tua vibração. Isso aí que o Ismael está dizendo é o que normalmente mais incomoda as pessoas, é o que faz com que elas busquem ajuda ou saiam a pesquisar o que está acontecendo. Normalmente é essa situação do eu estou acordado, mas não consigo me mexer, ou estou vendo o meu corpo ali, eu estou do lado dele. São esses dois momentos, normalmente, que quando a pessoa tem um pouco de consciência, que faz com que ela busque ajuda ou se interesse em pesquisar o que está acontecendo. Mas isso acho que acontece em qualquer tipo de prática em que você acaba tentando vivenciar uma conscientização mais profunda do seu próprio eu, digamos assim, e aí você vai modificando as vibrações do teu estado vibracional. Ok. Agora outra coisa. Oi. Deixa eu só falar essa questão da yoga. Tem um ponto bem interessante também, e como o Silvio colocou, em qualquer prática espiritual, que é isso, como o Silvio colocou, o momento que vai cada vez mais relaxando, e nessa prática espiritual, você já predispõe esse desdobramento. E técnicas de meditação, da yoga, do budismo, algo que é bem desenvolvido no Oriente, né, e no século XX isso começou a vir com mais intensidade para o Ocidente, é um outro tipo de desdobramento, que é um desdobramento, na verdade, muito mais profundo e mais belo e mais difícil, que é o desdobramento, porque esse desdobramento que a gente está falando aqui é o desdobramento do corpo astral, e de uma forma que seja consciente. Durante o sono a gente tem e é consciente. E tem um outro desdobramento, que é o desdobramento do corpo mental. Esse desdobramento do corpo mental, consciente, é uma experiência totalmente diferente, que não há nenhum tipo de palavras, porque a pessoa está nos sentidos daquele corpo mental. São sentidos completamente além de nossas percepções aqui da matéria. E esses são momentos de cosmovisão, são momentos que aqueles que chegam naquele estado, eles não têm nem palavras para falar aqui nesse plano sobre essas experiências, né? Então são experiências de samadhi, são experiências de nirvana, que é um desdobramento em corpo mental. E ali há todo um progresso ainda que vai muito além de experiências junto com espíritos, com seres, numa outra percepção que não há como descrever. No livro dos Espíritos tem o capítulo 8, que é um capítulo interessantíssimo, que vale muito a pena ser estudado, que ele se chama Emancipação da Alma. E na Emancipação da Alma, o Kardec ele coloca o sono, que é esse nosso estado em que a gente tem, né, todos os dias, que não está consciente, e aí tem outro que ele chama o sonambulismo. O sonambulismo, para Kardec, é o que nós estamos chamando de desdobramento consciente. Não é o sonambulismo
clássico aqui nas nossas palavras, né, que a pessoa está ali naquele estado. Não, é desdobramento consciente. É até uma pena, assim, eu acho que as traduções deveriam alterar isso, porque muitos talvez não percebem a profundidade do Kardec quando está falando de sonambulismo, por achar que é essa característica. E aí e ele fala de um terceiro, que é o êxtase. O ser quando entra em êxtase. O êxtase é o desdobramento no corpo mental. Então, no Oriente, as técnicas acabam que predispõem esse desdobramento em corpo mental, que ela é muito mais ampla e uma capacidade de trabalhar no bem muito mais ampla, porque você já está trabalhando nas matrizes em níveis muito mais profundos e sutis, para benefício das pessoas, de grupos da humanidade. Então, a técnica de meditação, vendo por esse outro aspecto, ela predispõe esse desdobramento, sabe? O capítulo 8 é bem bacana do livro dos Espíritos, ele é muito rico, sabe? Já vendo nessa percepção, vai perceber que dá para ligar com muitos conhecimentos do Oriente, da yoga, do budismo, dessas técnicas. Uhum. E a Andrea falou em yoga, né? Mas é porque para o Ocidente foi assim o que mais foi divulgado, né? É o que chegou com mais força para o Ocidente, digamos assim. Mas se você for atrás dos povos mais antigos, você vai descobrir que todos eles tinham alguma forma de atingir esse estágio, ou através de contemplação, de meditação, alguns povos através induzido por substâncias, chás ou determinados tipos de comida. Então, se for buscar os povos mais antigos, você vai ver que todos eles já tinham essa, digamos assim, tecnologia de desdobramento e ascender a uma comunicação mais direta com uma espiritualidade maior. Até os índios brasileiros, se você for pesquisar intimamente, eles têm lá o método deles atingir esse estádio. Só que, assim, para a gente, a cultura que fica assim mais interessante, não sei porquê, é a yoga, porque que também é vista pelo Ocidente normalmente de uma forma totalmente deturpada, né? Como um mero exercício, meditação, e é uma filosofia de vida que engloba tudo quanto é aspecto que você possa imaginar da existência de um ser. Então, isso você vai encontrando em todos os povos, cada um com sua característica própria. E esse ponto que você colocou, não, é tão rico, não, foi tão bom essa parte, essa troca. Eu vou também só colocar uma reflexão minha com relação a essa metodologia que a gente faz, que de certa maneira, ao meu ver, ela tem um pouco ligação com isso também. Quando o Lancelin, o Carlos, quando começou a vir essas informações do metomagnetismo, dessa metodologia, eu já contei aqui, né, que eu demorei, quer dizer, ainda estou demorando. Foram anos e anos para entender o que eles estavam colocando, o que eles estavam propondo. Eu fui uma das figuras, talvez, que mais fui contra a mudança no nosso grupo. Eu não percebia a profundidade do que estava sendo proposto. Hoje eu tenho uma percepção bem diferente. E o momento em que a gente vai relaxando e sintonizando com planos muito acima, com locais da fonte e locais como o Salão do Vórtice, que é em plano muito alto, ali, nesse estado, cada vez mais você está predispondo o desdobramento em corpo mental. Você está predispondo a isso. E se a pessoa ela vai fazendo suas práticas individuais, cada vez mais vai percebendo que ela vai entrando em estados cada vez mais estáveis nessas frequências altas. E quando eles falam no sentido de que simplesmente se conectar com o alto e canalizar como se estivesse atuando nos alicerces mais puros de toda a humanidade, de todos os seres,
a gente começa a entender um pouco a ligação com esses mestres, por exemplo, da yoga, que eles entravam em estado e as pessoas não sabiam por quê, mas elas chegavam perto e se emocionavam, é, e trabalhos de correntes de pensamento que repercutiam no planeta todo. Por quê? Porque esses seres, eles estavam atuando nos campos mais sutis e sagrados, eles estavam ali em sintonia com esses planos. E aí foi aí que eu comecei a entender a proposta que eles estavam querendo sair do trabalho da apometria e ir para esse trabalho, que quando começa a atuar naqueles campos mais sagrados e sutis, é quando você começa a conseguir atuar nos espíritos que estão mais densos, né? Então, para resgatar um espírito que está lá no abismo, ou seja, lá embaixo, você tem que atuar lá em cima, reverberando no que há de mais sagrado para conseguir acolher. Então, no fim das contas, eles estavam propondo uma metodologia muito mais ampla e profunda, que é atuem lá em cima, que junto com a equipe haverá maior número de acolhimentos. Demorei anos para começar a perceber isso, ainda estou no processo, mas eu vejo que essa metodologia cada vez mais vai se ligando com essas ideias que no Oriente já estava muito que já estão muito avançadas, do budismo, da yoga e de outras correntes ali que eles já atuam nesses planos, sabe? Então eu vejo essa metodologia como um trabalho de acolhimento que se parece muito com eles, desse ponto de estar atuando no que há nos planos mais elevados e sutis, junto com toda uma equipe espiritual. Então é isso. Tô falando demais. Tem uma coisa que eu acho interessante com relação à filosofia, né, do yoga, é que eu passei até a perceber mais depois, que você vai preparando o corpo, é como se você, através dos exercícios, todo exercício que você faz, todas as formas, né, você vai transformando através da respiração, porque não tem nenhuma forma que você faça que você não tenha que usar a respiração junto. E para mim é como se você, na hora que você está fazendo isso, você está modificando as energias, está retirando energias pesadas, negativas, para preparar o seu corpo, e aí vem os pranayamas. Você vai fazer o pranayama, que é um outro tipo de exercício e de modificação de energia do seu corpo, para chegar na meditação, que é o último passo, quando você está todo esse processo, é a meditação. E aí na meditação você já está com o corpo, digamos, físico e o mental já um pouco mais preparado para elevar ainda mais, né? E aí a partir daí você encontra nirvana, essas coisas. Só que tudo isso você também faz modificações de alimentação, de forma de percepção de vida, de tudo, porque o yoga ele tem todo um ensinamento para elevação. E essas conexões eu acho que são muito interessantes. E você buscando todas essas conexões, você vai se elevando para trabalhar cada vez mais a um nível mental melhor. Como no mentomagnetismo também, que a gente não tem os exercícios, mas tem já o preparo, já vai buscando o preparo para a elevação e o contato, e trabalhar melhor dessa forma, a forma mental. Era só isso. Rapidinho que a gente já está no... Isso que a Sani falou é interessante, porque os asanas, né, que são aquelas posturas, algumas que as pessoas acham totalmente impossíveis de serem realizadas, né, em muitos locais no Ocidente foram transformadas em ginástica, porque são posições que exigem força, exige tonicidade, e foram transformadas em ginástica. E, na verdade, cada asana daqueles é um preparo para a sua concentração. O importante não é você realizar aquela postura e ficar todo tenso, todo duro, contraindo a musculatura, desenvolvendo
O objetivo de cada uma daquelas posturas é você conseguir respirar adequadamente e se concentrar em qualquer situação. Por isso que são tantas posições, tantas posturas, e o objetivo é sempre esse, você conseguir efetuar a respiração que está intimamente ligada com a manipulação de energias no nosso organismo e se concentrar ao ponto de entrar num estado de nirvana, seja qual for a postura que você tiver. E isso nos remete, no caso de postura, não à física, uma postura perante a própria existência. Em qualquer situação, você está em paz consigo mesmo e com o universo, e respirando normalmente e fazendo com que as energias mais puras do universo fluam através de você e se irradiem ao seu redor. Gente, é muito demais. Acho que é por isso que o yoga aqui no Ocidente ele teve mais aceitação, porque eu acho que talvez, na minha visão, é o que mais consegue criar uma estrutura completa no caminho da evolução, que é isso, né, que é desde o corpo físico, da respiração, dos exercícios da meditação, e Dos eu acho mantras também, que que é todo um viram, contexto que está muito bem estruturado e que vai começar a vir à tona de várias linguagens diferentes no terceiro milênio, né? Não é nem no século XXI, é no terceiro milênio, que a humanidade e está se utilizando muito desses conhecimentos do budismo, e conectando com conhecimentos daqui também, e é o caminho que a gente está sempre falando aqui, essa síntese é no terceiro milênio e vai vir. É muito, muito bonito mesmo, todo esse... O que me chama a atenção também no trabalho do yoga é a questão da permanência, sabe? Da gente estar em determinadas posturas e saber que você pode estar ali. E eu acho que isso traz uma condição muito melhor da gente estar no mundo e de estar enfrentando, estar transpassando por certas situações, sabe? Eu acho também isso é bem bonito.